Paz a todos vocês. Nessa noite chuvosa, vocês aí se dispuseram a vir aqui, né, conversar um pouco sobre a nossa doutrina bendita. Que bom que vocês, né, estiveram aqui, estão aqui. E muitas vezes com essa chuva a gente sai meio correndo, né? E às vezes vem direto do trabalho, e aí quando a gente chega aqui, até a gente conseguir se acalmar, se concentrar, ainda leva um tempo, né. Mas parece que só quando quando a gente passa aquela cortina já, né, parece que isso já vai melhorando. Então eu vou propor para vocês, para a gente começar, deixa eu ver aqui, essa plateia, me parece bem jovem, então acho que isso vai ser fácil aí para vocês. Nós vamos fechar os olhos, nós vamos fazer um exercício aí com as nossas memórias afetivas. Eu vou pedir para vocês, com os olhos fechados, acalmarem aí a respiração, respirarem fundo, se concentrarem aí na cadeira, aqui nesse momento. E vou pedir para vocês se remeterem, fazerem um esforço aí, se lembrarem quando vocês eram crianças, se lembrarem da infância. No momento mais longe que vocês conseguem voltar, com 5 anos, 6 anos, 7, o que vocês conseguem aí se lembrar desse momento, para vocês se remeterem aí. E para vocês pensarem nos pais de vocês ou nas pessoas que foram responsáveis ou que ainda são responsáveis por vocês, que cuidaram de vocês, né, que educaram vocês. E como que era essa relação com essas pessoas? E vocês se lembram sobre as regras, o que podia, o que não podia, os elogios que vocês recebiam, as cobranças, e o que acontecia quando vocês não obedeciam ou não correspondiam, né, ao que era esperado aí. Então, talvez alguém tenha memórias não tão boas, né? Mas também de momentos felizes, de momentos de afeto, e o quanto isso foi importante para vocês chegarem até aqui. E aí agora a gente vai voltar aqui para 2019, no dia de hoje. Vamos aí continuar com a respiração serena e vamos abrindo nossos olhos aí. E aí eu queria perguntar para vocês lembraram, né, de cheiros, de sabores, de brincadeiras, de afetos, das regras? Lembraram ou não do tempo da infância? Sim? Vocês acham que hoje mudou alguma coisa em relação a essa época? Por exemplo, vocês lembram o que acontecia? Vocês desobedeciam os pais? Vocês desafiavam? O que acontecia quando vocês faziam isso? Às vezes só uma olhadinha, né? Precisava falar para vocês alguma coisa? Que vocês não podiam fazer aquilo? Precisava explicar para vocês? Sim ou não? E hoje? O que vocês estão observando? Quem tem criança em casa, neto, sobrinho, quem trabalha próximo à criança, na rua, quando vocês vão às praças públicas, ao comércio, às feiras, vocês observam as relações entre os pais e filhos, não observam? Tá igual? Não. Tá bastante diferente, não tá? E vocês percebem, assim, um pouquinho de falta de limite? Vocês percebem, assim, desafios das crianças? Uma parecida inversão de papéis? Vocês já observaram
Crianças que parece que elas são os pais. Elas que estão escolhendo o que os pais vão comer, o canal da televisão que vão assistir, as regras. Parece que a criança que é o pai e a mãe. Vocês já observaram isso? Isso está bastante comum, não está? Sim ou não? Sim. E vocês já observaram também que a gente, vou me colocar, adulto, está um pouco perdido? Vocês já ouviram os adultos falarem assim, eu não sei mais o que fazer com esse menino. Eu não sei mais o que eu faço. E às vezes fala isso para a criança. Vocês já viram essa cena? É? Então a gente vai conversar um pouco sobre essas coisas à luz da nossa doutrina. Então nós vamos fazer algumas reflexões sobre a educação, sobre a missão dos pais ou dos adultos que estão responsáveis pela criança e o que isso está acarretando. Bom, vocês já ouviram falar que nós estamos num momento de transição planetária, segundo o Espiritismo, não ouviram? O que isso significa? Que a Terra, que hoje é um mundo de provas e expiações, está passando por uma transição para evoluir para o mundo de regeneração. Todo mundo já ouviu falar nisso, correto? Bom, então, no mundo de regeneração, vai haver um predomínio do bem. Então, a gente tem um caminho para chegar lá. Então, os espíritos de outras dimensões e lugares estão reencarnando na Terra, faltando um N ali, para quê? Para contribuir, para ajudar nesse processo de transição. Então, vocês também já perceberam que as crianças de hoje parece que têm uma inteligência diferente de quando vocês eram crianças? Vocês já perceberam que eles têm habilidades com muito pouca idade, diferente de quando a gente era criança? Eles pegam as coisas muito rápido, eles fazem 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo? Vocês já perceberam isso, né? Então, essas crianças da nova geração, esses espíritos que estão encarnando na Terra, estão vindo para contribuir nessa transição. Bom, e aí eu trago para vocês um trecho da Gênesis que nos diz assim: uma parte dos espíritos que encarnavam na terra e não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Assim, decepcionados ficarão os que contêm ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais maravilhosos. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoce, junto ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, esse trecho aí está na Gênesis. Bom, então, quem são essas crianças da nova geração? Como elas são? Quais são as características? Elas são iguais quando a gente era criança? Sim ou não? Vocês acham que são iguais? Vocês acham que tem diferença? Vocês já se pegaram conversando com uma criança que falou alguma coisa que vocês nunca ouviram falar? Vocês pensaram assim, nossa, da onde, né, que ela pode ter tirado isso? Então, elas são precoces. O que isso quer dizer? Que com pouca idade, eles conseguem habilidades, por exemplo, em leitura, em música, em artes, nas relações interpessoais entre as pessoas, que não se conseguiria com aquela idade, né? Então, são crianças precoces. Por exemplo, vocês já viram uma criança com 3 anos mexendo no celular? Se ele souber, ele não precisa nem saber ler. Ele consegue mandar foto, mandar mensagem, tirar foto,
vê o canal do YouTube lá, os vídeos que ele gosta. Vocês já viram? 3, 4 anos, ele mexe melhor no nosso celular que a gente, tá? Inclusive a habilidade manual, né? A coordenação motora fina deles, né? Que antes, vocês lembram quando vocês fizeram escola primária lá no pré? Vocês ficaram preenchendo a linha com onda vai, onda vem, exercícios de motricidade para vocês aprenderem a escrever? É a mesma habilidade que eles usam para mexer no celular, é a que usa para escrever. O jeito que funciona aí, que ele faz com a coordenação motora fina, a gente chama isso em educação. Então, a gente observa como característica que eles são precoces. E eles necessitam de uma disciplina coerente. Não adianta mais a gente falar assim, não faz isso. Eles vão perguntar por quê. Eles vão querer saber o porquê eu não quero, porque eu mando, porque eu sou a mãe, porque eu quero. Não é mais suficiente. Então, eles precisam de uma disciplina que seja coerente. Principalmente o que a gente fala e o que a gente faz, as nossas atitudes. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque às vezes na hora do nervoso a gente fala coisa que não vai dar para fazer. Né? E que a gente depois acaba se arrependendo. Então, eles precisam aí dessa atenção, dessa disciplina coerente. E o que está atrapalhando muito isso hoje? A tecnologia. As pessoas estão deixando de fazer isso aí que a gente está vendo, olhar nos olhos. Está todo mundo o tempo todo muito ligado no seu aparelho celular. Dentro de casa, dentro do carro, na própria cama antes de levantar. E a gente está perdendo aí nessas relações. Mas eles viciam-se com facilidade. Tanto em coisas que são favoráveis, quanto em coisas que não são favoráveis. Vocês já observaram crianças viciadas em videogame? No próprio celular? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente também não sabe o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo. Vocês viram há pouco tempo que saiu aquele problema com a boneca Momo. Estava incentivando o suicídio. Vocês viram isso, não viram na mídia? Antigamente, na época que vocês revisitaram aí hoje nas memórias, quando vocês estavam dentro do quarto, o pai e a mãe de vocês tinham certeza que vocês estavam dentro do quarto e que vocês estavam seguros. Hoje, dentro do quarto, se ele tiver com acesso à internet, não é mais um lugar seguro. Porque a gente não sabe com quem ele está conversando, o que ele está conversando, né? E pode ter atrás dessa tela alguém disfarçando esse perfil como se fosse outra criança. Então a gente precisa estar bastante atento. Não é que não é para usar a tecnologia. Claro que ali, né, é um absurdo a foto exagerada, um bebê. Os pediatras recomendam que antes dos 2 anos, a gente não deveria deixar as crianças terem acesso à tecnologia dessa forma, por conta da quantidade de luzes, do movimento, que atrapalha o desenvolvimento de uma criança menor de 2 anos de idade. Mesmo quando eu ponho uma música, um vídeo para ele assistir, parar e comer. Então, isso não é indicado aí pelos pediatras. Essas crianças têm potencial de vários tipos de inteligência, que superam a inteligência da nossa época, das crianças antigas. Então, potencial para dança, para música, para arte, para criação, para conversar, habilidades de fala, para relacionar as coisas, habilidade de interagir com outros adultos, com outras crianças. Então, vários tipos de inteligência. E eles precisam de adultos emocionalmente estáveis ao seu redor. Então, mesmo sendo precoces, mais inteligentes, espíritos mais evoluídos, que vieram contribuir nessa transição, eles precisam, quando crianças, de ter um adulto orientando junto com ele e que tenha um emocional estável. Aí eu pergunto para vocês, é fácil ter um emocional estável no mundo de hoje? Com todos os
problemas que a gente tem no nosso cotidiano? É fácil chegar em casa depois de ter trabalhado o dia todo e ainda ver a tarefa do filho, conversar com o filho, fazer tudo o que vocês têm que fazer com a cabeça quente do trabalho, com o que vocês têm que resolver, a roupa que tem que lavar, a compra que tem que fazer, o dinheiro que tem. É fácil. Mas a gente precisa ver isso também e cuidar do nosso emocional. É preciso preparar os filhos para lidarem com o mundo de hoje. E aí vem a missão fundamental dos pais, que é orientar os filhos na crença de Deus, no amor à vida, na bondade, na honestidade, na obediência e na fraternidade. E aí, antes desse filho nascer, mesmo ainda dentro da barriga da mãe, já começa a nossa responsabilidade aí enquanto pais, mesmo que essa gravidez não tenha sido planejada. A responsabilidade é a mesma. A missão de guiar esse espírito que vem sob a nossa tutela é imensa e começa antes de nascer. Inclusive, a gente tem estudos hoje da psicologia neonatal, da neurologia, da medicina, até da pedagogia, que falam que o feto, dentro da barriga da mãe, ele já recebe influências do meio externo. Ele consegue perceber se ele está sendo amado, se ele está sendo desejado, o que ele está ouvindo. Então, é muito importante que esse cuidado, esse afeto já comece antes desse bebê nascer. Então, olha lá, nós não nascemos prontos. Sentimentos e aprendizados são construídos durante a vida, a partir dos relacionamentos que temos. E as primeiras pessoas que nós vamos nos relacionar são os nossos pais, né? Então, a partir desses relacionamentos, é que nós vamos construindo aí os nossos sentimentos. Então, os filhos são talentos que Deus espera que multipliquemos em virtudes e competências. Aí eu trouxe para vocês a pergunta 208 do Livro dos Espíritos, que nos fala assim: o espírito dos pais não exerce influência sobre o filho após o nascimento? E olha qual é a resposta. Exerce e muito. Pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se falharem, tornar-se-ão culpados. Então, quando a gente resolve ou não resolve, mas vira pai e mãe, a gente assumiu uma missão. E vamos ser cobrados por ela. E aí eu trouxe para vocês um trecho do Consolador, do Chico, que o Emmanuel nos coloca um alerta importante. Que o período da infância, os 7 primeiros anos do espírito encarnado, é muito importante e é mais favorável, porque o espírito está mais aberto, mais suscetível de receber os nossos ensinamentos, principalmente no campo da moral. E é interessante, eu gosto muito dessa parte, né, que o Espiritismo fala do período infantil, porque quando a gente vai olhar isso na ciência, ele está de acordo com as teorias, né, com os estudos, né, e com, por exemplo, a neurologia infantil, a psicologia, a pedagogia, que falam da importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento do ser humano. Então, esse período da infância é muito importante para que esse espírito possa conseguir aí uma forma satisfatória nessa reencarnação de evolução. Então, olha lá, o período infantil é o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova experiência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações no plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Então, o que isso quer dizer? Que nesse período a gente precisa aproveitar para essas orientações, porque eles vão conseguir avançar mais se tiver essa orientação. Olha lá a pergunta 383. Para o espírito,
Qual é a utilidade de passar pela infância? Vocês já acham, então, que é útil, quando a gente reencarna, passar pelo período da infância? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Por quê? Para a gente ter essa chance aí. Olha a resposta. O espírito encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível nesse período às impressões que recebem e que podem ajudá-lo em seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, é muito útil passar pela infância. E aí vem um alerta também no livro dos Espíritos para os pais. Olha só, Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses se dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Então, olha só, está falando aí que a tarefa foi facilitada. Então, já não é difícil? Vocês imaginem se não tivesse sido facilitado, né? Então, já está facilitado. E aí, diante de tudo isso, como que nós podemos ajudar? O que nós podemos ensinar às crianças? E aí, vocês podem pensar assim, eu não tenho filho, ou meu filho já cresceu, né? Eu não tenho nada a ver com esse assunto. Aí que você se engana, né? Porque você pode não ser pai e mãe agora. Você pode já ter cumprido essa tarefa, mas você pode ter netos. Você pode ter sobrinhos. Mais indiretamente, você tem os filhos dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus vizinhos, dos amigos do trabalho. Você tem aquelas crianças que você encontra na rua, e que não tem nenhuma relação, nenhum vínculo com você, mas que você também tem a oportunidade de ensinar alguma coisa. Então, se a gente está pensando nessa evolução coletiva, nessa transição planetária, mesmo que a gente não tenha filho da nossa barriga, né, do nosso agora para educar, a gente tem uma corresponsabilidade com o restante. Então, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? É claro, né, que quem está pai e mãe, a responsabilidade é maior. Mas eu também posso me colocar e ajudar. Então, olha lá, ajudá-lo a entender e separar o que é uma necessidade e o que é um desejo. A gente adulto não tem essa dificuldade? Que a gente quer comprar mais um sapato? Meninas, a gente precisa daquele sapato. Será que a gente vai usar nessa encarnação todos aqueles sapatos? Os meninos fechem os ouvidos agora. Que a gente tem no armário. Mas a gente gosta de comprar mais um sapato, não é? Porque a gente, às vezes, deseja ver um modelo diferente. Então, imaginem se para a gente, adulto, é difícil. Imagina para as crianças, né? Muitas vezes, eles confundem isso, o que é desejo e o que é necessidade. Então, a gente pode ajudá-los a entender isso. Eu lembro que a minha mãe conta que, quando ela era criança, a minha avó não levava ela e os irmãos para comprar sapato. E a minha avó media, né, o pé deles com um pedaço de barbante e ninguém escolhia o sapato, né? Então, eles iam e recebiam lá um par de sapato e, às vezes, até um emprestava para o outro, né? E, muitas vezes, a gente, naquela ânsia e naquele sentimento de culpa, porque a gente está trabalhando muito, a gente não está ficando com os nossos filhos, a gente acaba comprando coisas que eles não precisam. E aí a gente acaba confundindo as crianças, né, do que realmente elas precisam. Então, para a gente pensar e ajudar as crianças a separarem isso. Que os direitos são iguais para todos. Todos. Independente de qualquer coisa. Da cor da pele, do peso, do sexo, de qualquer coisa. O direito é igual para todos. E não tem só a criança no mundo. Tem outras pessoas no mundo. E vocês que já tiveram filho, vocês sabem que quanto menor a criança, mais dificuldade ela tem de entender, por exemplo, quando nasce o segundo filho, que não é tudo só para ela. Porque faz parte da característica da inteligência e, até uma certa idade, o egocentrismo.
que é acreditar que ele é o centro, né? Que só tem ele. Conforme ele vai crescendo e vai interagindo com outras pessoas e com outras crianças na escola, por exemplo, ele vai entendendo que a professora não é só dele, que o brinquedo da escola não é só dele e que ele tem que compartilhar. Então, eu preciso ajudar a criança a entender dos direitos e entender que tem outras pessoas no mundo. E, às vezes, eles observam que tem adultos que não são idosos ou não são deficientes e param o carro no lugar do deficiente, no lugar do idoso, né? E aí eles estão aprendendo o quê? Que aquele direito preciso respeitar. Se ele não está respeitando, às vezes a gente encontra pessoas que param o carro em cima daquela faixa zebrada que o deficiente precisa para abrir a porta, ou o acompanhante do deficiente. Então, muitas vezes nós adultos, mesmo não tendo crianças com a gente pode dar exemplo que vai contribuir nessas coisas. Como lidamos com pequenas frustrações? É fácil para vocês lidar com não? Quantos nãos vocês receberam hoje? Muito mais nãos do que sim, não é? Por exemplo, quando o despertador de vocês tocou, vocês tiveram vontade de levantar rápido, sair e trabalhar? Foi super tranquilo para vocês? Ou alguém pensou assim, ai, mais 5 minutinhos, ai, queria ficar mais um pouco na cama? Quando vocês foram fazer outras coisas no dia de vocês, vocês já tiveram que abrir mão do que vocês queriam hoje. Não tiveram? Sim ou não? Então, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Às vezes a gente tem mais dificuldade. Agora, as crianças, elas precisam do não para entender que não é tudo do jeito que ela quer. E a gente precisa ajudá-los a lidar com essa frustração. E às vezes é muito difícil para a gente ver o filho levar um não. Não é? Não de vocês, mas do colega, na escola, ver o filho passar por uma frustração. E às vezes a gente quer facilitar para o filho, para ele não sofrer. Não tem muito isso, principalmente das mães, né? Se a gente pudesse, a gente sofreria no lugar do filho. Só que a gente sabe que isso não é o melhor que a gente tem a fazer. E todos nós, pensando inclusive no espiritismo, nós precisamos passar, né, por algumas coisas para evoluir. Por exemplo, se vocês forem lá e ajudar a borboleta a sair do casulo antes da hora, ela vai voar? Vocês vão atrapalhar. Então, a própria borboleta, para sair do casulo, ela precisa fazer uma força com as asas, que vai ajudar as asas a ficarem fortes e conseguir voar. Se eu ajudar a borboleta, ela vai ter dificuldade para voar. Eu posso amparar, eu posso orientar, eu posso estar junto, mas eu não posso fazer por ele. Eu preciso ajudá-lo a lidar com as frustrações. Dizer não quando é necessário. Isso às vezes é difícil, quando a gente tem que falar não. Mas também dizer sim quando é possível, para também não ficar aquele pai, aquela mãe que não deixa, que não pode nada, né? Então, quando for possível, dizer sim, mas o não é necessário. Por exemplo, alguém de vocês deixou de dar a vacina da poliomielite? Ou deixaria de dar a vacina da poliomielite no filho? Mas é uma injeção, dói, ele vai chorar, vai doer mais em você do que nele. Mas vocês deixam de dar? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque mesmo ele não querendo, mesmo sendo uma injeção dolorida, se ele não tomar, ter a doença, vai ser muito pior, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala não, é importante para que ele lá na frente possa avançar, que ele possa crescer. Então, não tenham medo de falar não. Não falem só sim, mas também falem sim quando for possível. Deixar claro que ele vive em ambientes de convivência social. Então, tem outras pessoas que estão naquele mesmo ambiente com ele. E ele precisa respeitar regras para que todos possam conviver bem. Será que esse é um problema do brasileiro? Respeitar regras nos ambientes de convívio social? O que vocês acham? A gente tem um problema grave com isso nacional, não tem? Uma dificuldade enorme de respeitar as regras. Só que elas são importantes aí
para o convívio social. E muitas vezes eu atrapalho quando eu vou lá resolver os problemas para o meu filho. Meu filho briga na escola, aí eu vou lá e brigo com o colega dele que brigou com ele. Vocês já viram pais que fazem isso? Né? Eles vão lá e resolvem para a criança. Às vezes a professora faz uma orientação para o pai, que o filho não está se comportando, o pai não acredita na professora, briga com a professora porque acha que o filho está certo. Né? Então a gente tem que pensar que é importante eles entenderem que as regras precisam existir e que a gente precisa respeitar. Só que aí eu também preciso respeitar a regra. Porque quando eu falo, tem um valor. Mas quando eu faço, o exemplo, né, a atitude, muitas vezes vai ensinar mais do que a fala. Então eu não posso, por exemplo, ensinar meu filho que ele não pode mentir, aí toca o telefone, o pai ou a mãe fala assim, ó, se for o fulano, fala que eu não tô. Aí o menino vai lá, atende o telefone e fala assim, ó, meu pai mandou falar que ele não tá. Porque ele não se dá conta que se ele mandou falar, então como que ele não tá? E aí o menino lá, às vezes até não consciente, ele começa a pensar o quê? Não pode mentir. Mas meu pai, que é meu herói, ou minha mãe, mentiu. E aí? Eu posso ou não posso? Vocês percebem? Inclusive, eles jogam. Por isso que é importante o casal nunca se contradizer na frente das crianças. Depois vocês podem resolver entre vocês. Porque eles sabem que se pedir para a mamãe, ela não vai deixar. Aí ele vai lá e pede para o papai. E vice-versa. Ou se não, ele vai lá e pede, a mãe fala não, ele fala assim, meu pai deixou. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E às vezes a gente não concorda com o que o companheiro ou a companheira está deixando ou não está deixando. Mas essa discussão não pode ser na frente da criança. Passar sempre um tempo com eles. Isso às vezes é difícil. E esse tempo com eles, gente, é tempo com eles e para eles. Não é do lado deles no celular, não é do lado deles fazendo outra coisa. É fazendo alguma coisa com eles. Uma leitura, um jogo de bola, um passeio no parque, até assistir um filme junto. Mas é sempre um tempo com eles. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Desde que eles são crianças e depois também, quando os nossos pais envelhecem, a gente também precisa passar tempo com os pais, viu, gente? Só que aí mais também pelos pais, né? Então, todos os dias aí, é claro que é muito mais tranquilo quando eu não estou trabalhando, quando eu estou de folga. Então, eu preciso conciliar tudo, né, que eu tenho que fazer o tempo com meu filho. O que é mais importante? O que é prioridade? O que eu vou ser cobrado quando eu chegar lá? O tanto de horas que eu trabalhei no meu serviço e o que eu cumpri lá de metas? Ou o tanto que eu cumpri minha missão com meu filho? Tá? A gente precisa pensar nisso. Ter exemplo e ter atitudes que condizem com os ensinamentos. Isso aí eu já falei para vocês. A gente sempre tem que fazer o que a gente fala. E aí, muitas vezes pode acontecer, a foto ficou em cima ali. Vocês já devem ter observado famílias que os pais foram presentes, deram uma boa educação, condições de estudo, orientaram, foram afetuosos, estiveram sempre junto e mesmo assim, 2 filhos, por exemplo, foram para o caminho do bem e um filho parece que, né, não conseguiu, não foi por um outro caminho. Acabou se perdendo. E aí, será que esses pais vão ser culpados, vão ser responsabilizados, punidos ou não? Sem ler lá, o que vocês acham? Não pode ler a resposta, né? Então, olha lá o que traz para a gente o Walter Barcelos no livro Educadores do Coração. Quando os pais estão isentos de culpa pela ingratidão, libertinagem, delinquência e vícios? Quando tiverem feito tudo que se prenda à orientação, à corrigenda dos maus hábitos, à disciplina construtiva, ao estímulo ao trabalho, à obediência, ao respeito e ao amor ao próximo, alicerçados sempre na conduta evangélica. Quando tiverem feito tudo que podiam.
Porque também, gente, tem o livre-arbítrio do espírito, não tem? Né? Então, muitas vezes, a responsabilidade também não é só dos pais. É dos pais, mas também o espírito precisa querer, né, avançar, querer seguir aquele caminho. Agora, se o pai e a mãe não fizeram o que precisava ser feito, aí eles vão ser responsabilizados. Mas quando a gente fez tudo que a gente podia fazer, aí, né, a gente cumpriu a nossa parte, mesmo esse espírito não seguindo o caminho que ele deveria. E assim, a gente continua nossa missão de paz, né? E aí, o que eu estou fazendo para cumprir essa missão? Eu tenho filhos, meus filhos já cresceram, e a gente precisa de mais pessoas ajudando na orientação e na educação das crianças fora da escola, na rua, no ponto de ônibus, nos parques. Então, sempre que vocês tiverem uma criança por perto e vocês puderem trocar uma conversa, ouvir, escutar. Eu não sei se vocês acompanham, mas hoje a gente já tem um índice alto de suicídio infantil, de depressão, né? Que essas crianças não estão sendo escutadas, não estão sendo ouvidas. Então, uma das formas de caridade é a gente emprestar a nossa escuta, né, para o outro. E a gente pode começar a fazer isso com as crianças que estão próximas. E as crianças têm coisas maravilhosas para contar para a gente. Elas têm ideias brilhantes que elas estão descobrindo aí de como o mundo funciona, né? Então, elas são muito curiosas, elas são muito criativas. Se vocês derem uma corda, elas vão bater o maior papo com você. E muitas vezes o maior beneficiado vão ser vocês mesmos, né? Desse papo e do que isso vai reverter. Então, a gente conta aí com todos vocês. E aí, para a gente terminar, uma frase do nosso querido Chico, que às vezes a gente vai sair daqui, nossa, hoje eu fiz uma coisa que eu não devia, nossa, eu não estou passando tempo com meu filho, preciso trabalhar menos, preciso elogiar mais, preciso... Então, o que ficou, né, antes da palestra, não importa. Não importa o que a gente vai sair daqui pensando em fazer melhor. Então, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Muita paz e muito obrigada.